Meus amados irmãos, em especial, amadas irmãs de atitude, nós vamos continuar nossa série Mulheres da Bíblia, e a mulher da vez hoje chama-se Rebeca. Eu quero ler com você em Gênesis capítulo 24, Gênesis capítulo 24, nós lemos assim no versículo 1: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jura pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, e no meio dos quais estou vivendo. Um pai está prestes a morrer e o seu filho ainda não é casado. Ele quer que o seu filho se case. Ele vira para o seu servo, o servo mais competente, de maior confiança, e fala: faz um pacto comigo. Não deixe, por favor, meu filho casar com uma mulher dessa terra onde eu estou habitando, porque é uma terra de mulheres cananeias, mulheres que não têm temor a Deus, mulheres que adoram deuses pagãos. Busque na minha família uma mulher para o meu filho. Aí no versículo 10 a gente lê assim: o servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez o sucede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe também, darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberia assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até saciá-los. Gente, saciar camelo, pelo amor de Deus, é doído, hein? Vou tirar a água até saciar os teus camelos. Você sabe que o camelo, ele bebe água por dias, depois fica sem beber um tempão. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos, sem dizer nada. O homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro e 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho de Milca, que Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e a pulseira no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos.
Assim o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, água ao homem e aos que estavam com ele, para lavarem os pés. Depois lhes trouxe comida, mas ele disse: não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: então fale. E ele disse: sou servo de Abraão, o Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. Meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai e ao meu próprio clã buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: o Senhor, a quem te tenho servido, enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Mais à frente, nós vamos ler aqui: Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e ela se torne mulher do filho de seu senhor, como disse o Senhor. Queridos, uma mulher chamada Rebeca, ela está fazendo uma atividade que não é simples. Ela está tirando água do poço. Alguém já tirou água de poço aqui? Já tirou? É fácil? Eu já tirei água de poço. Você joga um balde lá e você começa a puxar a corda, ou então às vezes tem uma manivela, e é cansativo, dá calo na mão. Mas era costume as mulheres tirarem água todas as tardes naquela região. Rebeca vem e prova daquela água fresca que pinga sobre o seu corpo, aquecido por um calor muito grande daquela região. E Rebeca, ao pegar aquele cântaro, ela está levando o cântaro para casa, para ter água fresca à noite na casa, e de repente, um homem que ela nunca viu, vira para ela e fala: você pode me dar um pouco d'água? Ela poderia falar assim: vai trabalhar, vagabundo. Que vergonha, rapaz, porra. Você vai me pedir água? Gente, desliga esse negócio de farol na minha cara aqui, pelo amor de Deus. Está demais. Não, é só o farol aqui, ó. Só o farol ali. Isso. Aí, ela poderia falar: você está de brincadeira? Você está vendo que eu sou uma moça fazendo esse esforço? Você com seus amigos aí, arranca água em vocês aí. Mas não. Ela fala: pois não, beba à vontade. E aí ela vira e fala assim: eu vou tirar mais água para dar aos seus camelos. Ele ouve aquilo, e ele tinha feito uma oração. A oração é: o meu Senhor não quer que o filho dele, Isaque, que já era um homem com seus 40 anos, que ele se case com uma mulher aqui entre as cananeias, que ele case com a mulher lá das terras dos seus familiares, mas a mulher que oferecer água para mim, para os meus camelos, que não dê só para mim, essa é a escolhida do Senhor. Quando ele vê a menina indo lá, tirando água, puxando água e dando água para camelo, ele fica encantado. Ele vê que Deus está trabalhando. Depois ele fala: olha, tem algum lugar na sua casa lá para a gente ficar um pouquinho? Ela fala: tem sim. Ele vai até lá. Quando chega lá, ele conta a história. Ele fala: olha, eu sou servo de um parente de vocês, e eu vim aqui buscar uma esposa para o filho dele. Ele é um homem muito rico, um homem muito próspero, ele tem muito gado, e o herdeiro de tudo dele, Isaque, ainda não casou, porque eles não queriam que Isaque casasse com uma mulher cananeia. E agora, eu pedi a Deus que a mulher que oferecesse água para os camelos fosse a escolhida. E a Rebeca, essa moça tão linda, fez isso. Eu estou emocionado porque eu não imaginava que Deus ia responder a minha oração com tanta firmeza, com tanto detalhe. Eles vão conversando, o Espírito Santo vai conduzindo a conversa, e no final
tem uma pergunta que eu não cheguei a ler tudo. A pergunta é quando o servo de Abraão diz: e aí, Rebeca, você iria com a gente? Rebeca fala, diante de uma história como essa: como eu não iria? Eu vou. Só falta meu pai me liberar. O pai libera. Então o servo pega a Rebeca, coloca no animal e vem trazendo, faz uma viagem, e lá pelas tantas ele encontra com Isaac, e quando ela encontra com Isaac, é amor à primeira vista, que quando Deus está no negócio, dá tudo certo. E Isaac pega e não perde tempo, já estava 40 anos, o negócio já estava ruim. Ele pega Rebeca, ele vai para a sua tenda, consuma o casamento, porque o ato sexual consuma um casamento. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve ter sexo fora do casamento, porque cada vez que uma pessoa deita com outra, deixa um pedaço de si. É uma aliança que é feita. Para poder mudar isso, a pessoa tem que pedir perdão a Deus, porque é muito complicado. Muita gente nunca vai se ajustar enquanto não liberar os laços que fez. Tem que desfazer para recomeçar um laço novo, correto. O que nós aprendemos na vida de Rebeca, gente? Primeiro, que essa menina é generosa. Oferecer água para camelo, oferecer água para desconhecido. A gente vê que Rebeca também é trabalhadora. Tirar água no poço e tira mais água, podendo falar: vocês são homens, vocês que se virem. Mas nós vemos também nessa moça disponibilidade. Porque quando ela é convidada para ir conhecer Isaac, ela diz: eu estou disponível. Essa história é uma história de Deus. Deus está nisso. Isso aí não é coisa qualquer não. Ela tem a sua fé ativada. Ela percebe que a mão de Deus está sobre aquilo. Ela percebe que Deus está agindo de alguma maneira. Ela fala: estou nisso. Eu creio, mas eu não tenho foto para te mostrar. Ele não tem Facebook. Eu não sei se você vai gostar da boca, do nariz, da orelha, do cabelo, da barba dele. Ela fala do jeito que Deus está construindo a coisa, do jeito que Deus respondeu a sua oração, do jeito que eu estou sentindo a paz no meu coração. Eu estou disponível. Eu sei que Deus está nesse negócio. E deu muito certo o casamento deles. Só que tem um negócio. Quando a gente vai lendo a história de Rebeca, a gente vê que ela não tinha filhos. Ela ficou 20 anos casada sem filhos. E uma mulher sem filhos, você já sabe, era considerada uma mulher, naquele contexto cultural, uma mulher amaldiçoada. Amaldiçoada. 20 anos, finalmente a oração dela é atendida. Talvez você esteja, querida irmã, orando há muitos anos por uma bênção na vida de um filho, por uma bênção na sua família. Saiba que a bênção que Rebeca esperava durou 20 anos, mas eu tenho uma boa notícia para você: quando veio em dose dupla. Ela ficou grávida de gêmeos. Mas aí diz o texto que dentro do ventre da mãe o pau já quebrava. O nome de um é Esaú, o do outro Jacó. E quando eles nasceram, saiu na frente o Esaú, peludão, fortão, e o Jacó mais franzino, menos peludo. O Jacó saiu, mas diz o texto que ele saiu com a mão agarrada no calcanhar do irmão, tipo assim: deixa eu sair primeiro. O Esaú era peludão, fortão, caçador, trazia caça gostosa. O pai, Isaac, adorava as caças, adorava os cozidos. Se encantou com um filho que era o goleador do time da escola. Já o Jacó não tinha as habilidades para jogar futebol na escola, não tinha as habilidades para ser caçador.
Ele era mais pacato, desenhista, ficava mais em casa, mexendo na internet. E aprendeu a cozinhar com a mãe. E nisso, a mãe se encantou com Jacó. Toda vez que a gente começa a ter preferências, alguma coisa vai dar errado. Nenhum filho é igual ao outro, nenhuma educação é igual à outra, porque cada filho reage de um jeito. Mas nós temos que fazer o nosso melhor para minimizar essa situação. Nós temos que dar o nosso maior esforço. Mas Rebeca não conseguiu. E havia acontecido uma negociação entre Esaú e Jacó. Uma negociação em que Jacó vendeu a sua primogenitura, em que Esaú vendeu sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. A primogenitura dava 3 direitos. Primeiro direito, porção dobrada da herança, ou seja, 1/3 para um, 2/3 para o outro. Segunda bênção, ele passa a ser o líder espiritual da família, uma bênção espiritual, uma bênção de Deus. Terceiro, ele é o líder do clã, uma bênção social, ele tem respaldo. Então ele tem uma bênção social, uma bênção financeira, uma bênção espiritual. Mas Esaú vendeu isso. Só que agora Isaac já está quase cego e vai abençoar, vai colocar a mão sobre um filho e vai abençoá-lo como agora o novo líder do clã. E aquilo era muito respeitado, e aquilo não voltava atrás. Só que aí como é que engana, se um é peludão, outro não é? A mãe Rebeca pega uns pelos de animais, cola no filho, pega uma roupa de Esaú, bota em Jacó e ajuda a enganar o velho pai Isaac. E Isaac agora coloca a mão sobre Jacó, que era o filho mais novo, e libera a bênção patriarcal. Quando Esaú volta do campo, vira para o pai e fala: pai, o senhor já está velhinho e tudo, eu queria que o senhor me desse a bênção. Ele falou: já te dei. Falou: para mim não. Dei, senti até os pelos, o peludão aqui no ombro, o Tony Ramos aqui no ombro, eu senti tudo, o seu cheiro. Esaú descobre que houve uma farsa, e que quem ganhou a bênção foi Jacó. Imagina, o goleador do time da escola, lutador de MMA e caçador, o que ele pensou? Vou matar esse miserável do Jacó. Jacó, com a ajuda da mãe, tem que fugir. E sabe o que aconteceu? Nunca mais Rebeca viu Jacó. Jacó vai para longe, conhece a filha de Labão, Raquel, se apaixona por ela, casa com as filhas de Labão, e depois de muito tempo ele está voltando para sua terra, vai encontrar Esaú, com medo de morrer na mão de Esaú, mas sua velha mãe Rebeca já morreu. Quais são as lições que nós tiramos aqui? Dessa mulher generosa, dessa mulher trabalhadora, dessa mulher disponível, dessa mulher alegre, dessa mulher entusiasmada com a vida, dessa mulher que não tem tempo ruim, porque, minhas irmãs, isso faz falta. Ainda hoje, um marido falou comigo: pastor, essa mulherada toma uns negócios aí para poder emagrecer e muda o humor, e reclama de tudo, e eu não estou aguentando. E elas não notam que eu mudou o humor, e tudo reclama, e tudo não está bom, eu não aguento, eu não estou aguentando. Falei: calma, compadre, calma, calma, é um desses remédios que vocês tomam aí, irmãs. Então, ela é alegre, espontânea, eu vou, é comigo mesmo. Como é importante a espontaneidade na casa, como é importante o humor na casa, como é importante a disponibilidade para viver uma aventura na casa. Quais são as lições? Eu quero deixar 4 lições para terminar minha palavra. Primeira lição: um gesto de generosidade pode mudar a sua vida. Foi a água para o camelo que mudou a história de Rebeca.
Foi a água para o camelo que fez dela uma das mulheres da linhagem patriarcal, a mulher de Isaac. Nós até hoje somos chamados dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Rebeca entra para a história. Rebeca vem a gerar Jacó, que será o pai de 12 tribos. As 12 tribos de Israel, uma delas, a tribo dos levitas, outra delas, a tribo da onde viria o Salvador. Um gesto de generosidade. Você não sabe a força que a sua generosidade tem. Às vezes, minhas irmãs queridas, nos falta generosidade. Generosidade com o marido, generosidade com o filho, generosidade com a empregada, generosidade com o porteiro do prédio, generosidade com a faxineira, generosidade com a empregada, generosidade com a manicure, generosidade com uma amiga que está em depressão, estava precisando tanto que alguém fosse lá só para levar um pedaço de bolo, fazer um chá e contar umas 3 histórias engraçadas para ela. Nem doeu. Um gesto de generosidade, Deus transforma num milagre na sua vida. Um gesto de generosidade. Eu soube de uma pessoa, ela teve um gesto de generosidade para uma pessoa que precisava muito. Anos depois, essa pessoa que precisava muito ficou numa situação financeira muito boa. E aí pegou essa da generosidade com o marido e tudo, levou todo mundo para os Estados Unidos, tudo pago. Se você souber quem é, você vai ter até um gesto de generosidade, né? Mas quando ela fez isso, ela não sabia que a outra pessoa um dia poderia ter um gesto de generosidade financeira com ela. A gente semeia e não sabe o que vai colher. Pastor, mas nem toda generosidade é recompensada, porque quem é generoso não faz esperando troca. Quem é generoso não é negociante, é generoso. Ele faz porque é generoso. Se o Senhor quiser dar uma resposta, mão do Senhor. Amém? Segunda afirmação: a disponibilidade é fundamental para viver um propósito de Deus. Se Rebeca falasse: olha, o senhor é muito legal, eu gostei da história, mas eu saí daqui, da minha terra, perto do meu pai, perto do meu irmão, tenho tudo bom e do melhor, não falta nada para mim, para viajar com um bando de homem que eu nunca vi na minha vida, para conhecer um cara que eu nem sei se ele parece o Tião Macalé, não vou. Ela teve disponibilidade. Gente sempre ocupada não está preparado para experimentar coisas que Deus quer fazer. Gente que não tem tempo para ninguém, gente que não quer servir, gente que nunca pode liderar uma célula, nunca pode discipular ninguém, nunca pode, pastor, não vou poder vir não, pastor, não posso, não conte comigo não. Gente que não tem disponibilidade, não está preparado para viver as coisas que Deus quer dar. Deus não vai fazer grandes coisas através de gente que não tem grandes sonhos. Deus vai fazer grandes coisas através de gente que não tem grande generosidade. Deus vai fazer grandes coisas através de gente que não vai para lá, para onde Deus quer fazer. Um dia Deus fez uma grande coisa lá em Ipatinga. Eu estava lá. Mas aí, depois que a gente organizou a vida em Ipatinga, Deus resolveu fazer uma grande coisa num lugar que não tinha nada de grande. Eu estava lá. Você tem que estar aonde Deus está com a mão dele. Você tem que estar onde Deus tem o agir dele. Você tem que estar onde Deus quer fazer o fluir dele acontecer. Se você estiver no lugar certo, na hora certa de Deus,
Ele vai te usar, Ele vai operar um milagre, Ele vai abrir uma porta, Ele vai usar a sua boca, Ele vai fazer de você mais que vencedor, mas isso é para gente disponível. Domingo, um irmão aqui da igreja, ele deu um testemunho, aquele irmão nunca tinha feito uma palestra para 3 formigas aqui na igreja. Ele nunca reuniu 3 formigas e falou assim: eu vou pregar o evangelho para vocês, nunca. Mas nas casas de vida ele se disponibilizou. Aí ele falou e fez um apelo. 13 pessoas se converteram no apelo. 3 formigas não aceitaram Jesus. 13 homens e mulheres aceitaram Jesus pela boca de um homem que nunca tinha feito uma palestra na vida. Mas ele se disponibilizou. Você quer ser usado por Deus? Não é sentado com o seu lindo Trazerovski nesse Bankovski. Você tem que dar um Levantovski. Você tem que ter uma atitude, você tem que ter ação. Você tem que falar comigo mesmo. Por isso que eu estou adorando a casa de atitude. Casa de atitude. A casa de vida. Por quê? Porque nós estamos dizendo para todo mundo: a igreja acredita em você. Você acredita em você? E só não está ministrando quem não fez vida vitoriosa, mas se não fez, já era para ter feito, né? Era para ter feito. Mas todo mundo que fez vida vitoriosa está podendo ser palestrante lá, que é membro da igreja, óbvio. Está podendo ser palestrante lá e Deus está usando, porque se disponibilizou. Quando você se disponibiliza, Deus faz acontecer. Amém? Terceiro lugar. Terceira lição é que até os generosos podem cometer erro de ajudar erroneamente. Ser generoso não significa ajudar de todas as maneiras que alguém quer ser ajudado. Ser generoso significa ter um coração disponível, altruísta, mas até para ajudar, você precisa ter um nível de inteligência, para você não ajudar da maneira errada. Um dia, a Rebeca ajudou o filho dela a engambelar o pai. Isto lhe custou caro. Era o filho que ficava batendo papo com ela quando ela estava fazendo aquele mingau de cremogema. Era o filho que aprendeu com ela a fazer aquele estrogonofe da casa de vida, porque foi só estrogonofe de casa de vida de ponta a ponta, né? Era o filho que estava colado com ela, era o filho que ela podia falar das suas dores, das suas lamentações, dos seus sonhos ainda. Ver um filho fugir por medo do irmão, ver 2 irmãos em guerra, ver um filho que vai para longe, numa época que não tem e-mail, não tem correios, não tem WhatsApp, não tem FaceTime, nem Orkut. É muito triste. É muito triste. Precisamos ajudar, mas ajudar naquilo que foi inteligente, de maneira inteligente. Pastor, mas Deus tinha um plano com Jacó, então Deus que fizesse. Isaac ia falar: não vou te abençoar, vou abençoar o outro. Quando Jacó foi abençoar os filhos de José, em vez de abençoar o que seria o da vez, abençoou o outro também. Deus faz. Mas quando eu quero ajudar Deus, eu posso prejudicar alguém. Quarta e última lição. Primeira lição: um gesto de generosidade pode mudar a sua vida. Segunda lição: a disponibilidade é fundamental para viver um propósito com Deus. Se você não se disponibilizar para trabalhar na igreja do Senhor, para servir, você não vai provar o que Deus tem para você. Terceiro: até os generosos podem cometer um erro de ajudar erroneamente. Avarie como e quem você ajuda. Em quarto e último lugar, o preço de criar um filho com favoritismo ou distanciamento pode ser mais alto que se imagina. O distanciamento
dela com Jacó não começou no dia que ele fugiu. O distanciamento entre ela e Jacó começou no dia que ela deixou Esaú de lado. Ah, mas o pai preferia Esaú, para compensar eu preferi Jacó. Um erro não justifica outro. Ela tinha que brigar com Isaac, falar: Isaac, dá atenção para Jacó. Esaú, meu filho peludão, vem cá. Eu amo vocês. Vocês são tão importantes para mim. O preço de um favoritismo ou o preço do distanciamento pode ser mais caro que a gente imagina. Será que a gente tem saldo na conta para pagar? Será que a gente tem saldo na conta para pagar? Meus amados irmãos, que dor. Uma mulher que foi estéril por 20 anos e quando gera seus filhos, gera 2 competidores, inimigos. Depois Jacó volta. Eles se perdoam, Esaú abraça o irmão. Havia sentimento. Mas quando você continua lendo o texto, você vê que havia sentimento, eles se perdoaram, mas assim, um ficou numa região e o outro na outra. Tipo assim, a gente se ama, mas tu no teu cantinho e eu no meu. Se Esaú e Jacó tivessem se relacionado, talvez não existisse hoje o Estado Islâmico. Talvez não existisse hoje a Al-Qaeda, o Boko Haram. Não existiria hoje o Al-Qaeda, como é que é o nome daquela outra? Esses grupos extremistas todos não existiriam. Por quê? Porque Esaú ficou distante de Jacó. Jacó gerou 12 tribos. Dessas 12 tribos, o povo de Israel. E você sabe da história. O Esaú era sobrinho de um cara chamado Ismael, que foi um filho que Abraão teve com uma mulher que só gerou a tal da Agar. E pelo que a gente vê, Esaú e Ismael se tornaram amigos, o tio e o sobrinho, e fomentaram um no outro um ódio mortal da linhagem de Isaac, o filho da promessa. Daí a divisão do mundo entre o mundo muçulmano e o resto do mundo, porque para o muçulmano mesmo, se ele leu ao Corão, se ele vai ao Corão, mas eu sou muçulmano, mas nem sabia disso, tudo bem, mas se ele vive ao Corão, todo mundo que não é muçulmano é inimigo, sim senhor, cristão, judeu é inimigo, está no Alcorão. A pessoa não lê e não sabe. Mas tem muita gente muçulmana bacana pra caramba que não valoriza isso, porque não está levando a sério. Se levar a sério, você sabe quantos % dos muçulmanos são extremistas? 20%. Você sabe quanto dá isso do total de muçulmanos? Que são 1 bilhão e meio de pessoas, 300 milhões. 300 milhões de pessoas estão dispostas a morrer pela causa muçulmana. Temos que amá-los e mostrar-lhes um Deus de amor. Mas tudo começou em favoritismos e erros do passado. Que Deus nos abençoe
para que possamos ver o exemplo positivo de Rebeca, para que possamos ver o exemplo de trabalho, disponibilidade, generosidade, mas que evitemos alguns erros que podem parecer pequenos, mas que podem determinar a nossa vida. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém? Quem é que vai encerrar aqui? Eu mesmo? Então vamos orar. Vamos ficar de pé, gente? Quero pedir que cada irmã, os irmãos estão pegando carona junto, né? Mas o culto é delas, elas que mandam. Quero pedir que cada uma das irmãs, nesse momento, peça a Deus sabedoria para poder ter esse amor, essa disponibilidade dentro de casa. Que cada mulher aqui, seja solteira ou casada, possa ter a disponibilidade para ouvir a voz de Deus e criar os filhos que já tem ou que terá, de maneira santa, correta, equilibrada, para a gente formar uma geração nova, abençoada. Às vezes eu fico pensando que aqueles caras lá do Congresso Nacional, os caras têm mãe, mas o que essa mãe ensinou? Pô, será que a mãe ensinou a ser tão safado daquele jeito? Não é possível. O que a mãe falou, não guardou o filho no coração. Por isso essa roubalheira toda aí, essa coisa desenfreada. Nós não precisamos de gente que tenha discurso, precisamos de gente que tenha sabedoria para transmitir princípios. Irmão, se não começar na igreja, já era. Já era. A universidade está tomada por princípios corruptos. A universidade. Os professores universitários das áreas de ciências humanas, tem exceções, claro, mas é um povo complicado, liberal demais, pode tudo, comunistas, não todos, claro que não, mas tem um negócio sério. Tem membro da igreja aqui que estuda na universidade aí na área de humanas. Se o cara falar alguma coisa contra alguma situação aí do governo, e é quase linchado em praça pública. Você não pode falar contra a corrupção. Sabe qual é a resposta? É assim: mas todo mundo rouba. Ou seja, tem os ladrões de lá e os meus podem. Está errado, gente. Nós podemos mudar a história. Eu quero que, independente do partido, PSDB, PMDB, DEM, roubou, vai preso. Vai preso. Sem conversa. Quem tem ladrão de estimação é o diabo. Ladrão não tem partido. Entendeu? Ladrão não tem. Então a gente precisa mudar isso. Começa pela igreja. Começa da gente não falar assim: fala que eu não estou. E o filho, aprendi a mentir. Aí o menino vai lá e fala assim: minha mãe mandou falar que não está. Porque criança às vezes não entende tudo, né? Minha mãe mandou falar que... Aí fica pior a emenda que o soneto. Aí você vai lá e fala: brinca demais esse menino, brincalhão, né? Fica tudo sem graça. Gente, vamos mudar a história. Vamos ter um exemplo. Vamos chamar os filhos mais rebeldes para perto. Vamos tocar. O toque é importante. Tocar, toca. Já reparou que filho mais rebelde, quando você toca, ele vai tentando sair? Toca, bota a mão, agarra, abraça. Vai quebrando essa resistência. Vai derretendo essa resistência. O amor sempre vence o ódio. Sempre. É lei divina. Deus bendito, muito obrigado por mais um culto das mulheres de atitude. Abençoe a cada irmã aqui, abençoe a cada irmão, a cada família aqui representada. Os que são solteiros, que venham constituir famílias poderosas. Os que são casados,
que possam, ó Deus, construir suas famílias debaixo de princípios muito fortes da tua palavra. Traz alegria para cada lar, restaura o relacionamento marido-mulher, ó Deus, aviva o relacionamento, traz uma unção de perdão, de carinho, de ternura, traz humor, traz riso, traz piada, traz temor, joelho no chão, leitura da palavra, filmes positivos, conversas que edificam. Deus, declara a tua glória na vida de cada família que está nesse lugar agora, cada família que está aqui, que receba do alto um toque divino agora. Senhor, por favor, visita-nos no nome de Jesus.